e bom dia a todos. Neste momento, daremos início à sessão temática 1, Credenciamento das Escolas junto ao MEC. Convidando ao palco para proferir a palestra a professora Guaraciara Barros Leal, do Conselho Estadual de Educação. Bom dia, eu vou dar meu bom dia bem nordestino, bom dia a tudinho, que nesse tudinho já fica todo mundo, tá certo? Quero. A senhora quer uma cadeira? Não, quero só saber como é que eu faço. Tá certo? Então, bom dia a tudinho, vamos começar. Bom, a minha encomenda, né? A minha encomenda foi feita pela professora Heloísa, e, aliás, eu estou aqui muito por conta dela, que é a pessoa que eu tenho grande afeto, grande admiração e respeito. Ela me pediu para eu falar um pouco sobre como credenciar escolas junto ao MEC, e, no caso, escolas de educação à distância, né? Que é o nosso tema. E aí eu queria começar dizendo para vocês esse pequeno verso do poema do Tiago de Mello, Para os que virão, já que nós estamos no futuro, né? Para os que virão, porque ele diz muito do que eu sou e de como eu me sinto. Como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando inteiro. Eu queria dizer para vocês que eu não sou palestrante, eu estou aqui para fazer uma conversa, porque, na verdade, eu sou pouco e sei pouco. E, de vez em quando, eu vou precisar tomar água, porque a Covid me deixou com um cansaço muito grande. Bom, e o nosso tema é esse, credenciamento das escolas de governo para a oferta de cursos em EAD junto ao MEC. A Escola de Contas do Ceará tem já tem um credenciamento feito pelo Estado do Ceará, ela está credenciada até 2026, mas para a educação presencial, porque o Conselho Estadual de Educação não faz credenciamento à distância, essa é uma prerrogativa do MEC. Então, para que é mesmo que serve a regulação, né? A gente precisa entender, porque quando a gente fala de norma, de lei, de regulação, mesmo estando dentro de um tribunal de contas que lida com isso todo dia, a regulação parece alguma coisa que engessa, que cria dificuldades, que cria barreiras, né? Mas não é só isso. A regulação, no caso, ela é um meio de organizar a instituição escolar para que ela preste seu serviço da melhor forma possível. E a regulação, de alguma forma, ela vem igualar essas condições das escolas, esteja ela onde estiver, em São Paulo, em Fortaleza, no Amazonas, no Rio Solimões, seja onde for, a regulação é a mesma, a norma é a mesma. Nem sempre a gente consegue cumprir, mas ela tem essa função de organizar a instituição com um objetivo muito claro, o que se espera de uma instituição escolar, que ela exerça a sua atividade com qualidade, que preste serviços à sociedade, aquele serviço que a sociedade tem direito. Eu vou logo colocar tudo, né, que é mais fácil. Aí a gente chega na LDB. Por que começar essa conversa com a LDB? A gente conversa essa conversa com a LDB porque é ela que determina as normas e as diretrizes da educação nacional. E é nela que está explícito o que é educação à distância, né, lá no artigo 80. Mas, antes de falar do artigo 80 da LDB, eu queria dizer o seguinte: a LDB ela nasce após a Constituição de 88, ela nasce cheia de desejos democráticos. A gente vem de uma ditadura, a Constituição de 88 tenta ser o mais participativa, o mais democrática possível, daí ser a Constituição cidadã. E a LDB, quando ela surge, ela também surge com todos esses princípios e com todos esses desejos, até porque a LDB teve uma pessoa como coordenador, que foi o Darcy Ribeiro, que era um grande democrata, né? Era uma pessoa de muito respeito, um antropólogo de muito respeito. E a LDB ela traz como princípio uma coisa que é o regime de colaboração.
Embora o sistema seja autônomo, porque nós somos unidades federadas, estados, municípios, União, mas há na LDB o princípio do regime de colaboração, ou seja, coordenado pela União, os estados se ajudam, se complementam, se organizam, né? E cabendo à União a normativa, mas para que todos eles se colaborem entre si e cheguem a um trabalho que seja de interesse de toda a sociedade. Na verdade, o regime de colaboração, ele surge com essa intenção de que os estados se ajudem, se colaborem, se suplementem. E aí a Constituição, né, que traz os marcos regulatórios, que pela primeira vez, né, a gente tem, de fato, o direito subjetivo à educação. Antes da Constituição de 88, a escola existia, as pessoas estavam na escola, mas o direito à educação, em todas as modalidades de ensino, surge com a Constituição de 88. E no Brasil, especialmente, dos 4 aos 17 anos, ela é obrigatória, né? Nenhum pai pode se negar a colocar seu filho de 4 a 17 anos na escola. E, a partir daí, cabe a cada um continuar seus estudos. Mas é um direito de todos e é um dever do Estado que todas as pessoas tenham educação e educação de qualidade. Gosto desse negócio um por um, não, viu? Eu vou de uma vez. Então, é assim, a nível nacional, além do MEC, a gente tem o Conselho Nacional de Educação. Esse conselho ele tem 3 funções primordiais, além de uma quarta, que é a assessoria ao ministro. Ele assessora, ele normativa e ele delibera, né? Essa é a função do conselho. E ele tem como atribuições a formulação e avaliação da Política Nacional de Educação. Ele tem por obrigação zelar pela qualidade do ensino, e quando eu falo zelar pela qualidade, não cabe a ele executar. O Conselho Nacional não é um órgão executivo, ele é um órgão normativo, deliberativo. Quem executa são as secretarias de educação estadual, municipal, né? Mas ele tem que zelar pela qualidade. Como é que ele faz isso? Vendo se as normas estão sendo cumpridas, porque é o caminho que ele tem para verificar essa qualidade. Além disso, ele vela pelo cumprimento da legislação. Então, se eu faço uma visita a uma escola e vejo que ela não cumpre determinada legislação, cabe a mim, enquanto conselho, autuar essa escola e verificar até que ponto ela pode ou não continuar funcionando. E a coisa mais importante, assegurar a participação da sociedade. O Conselho Nacional de Educação, assim como o Conselho Estadual e os conselhos municipais, eles não devem normatizar sem ouvir a sociedade. Por quê? Porque é a sociedade que tem o direito àquele trabalho e que sabe exatamente do que precisa. Recentemente, nós tivemos aí, ainda estamos tendo, uma discussão enorme sobre o novo ensino médio. Esse novo ensino médio, ele saiu da cabeça de alguns iluminados, foi definido que seria implantado em todos os estados, sem ouvir ninguém, sem ouvir alunos, sem ouvir professores, sem ouvir sequer as secretarias de educação. Foi implantado, foi tornado lei, e aí começou um movimento nacional para quê? Para revogar esse ensino médio, porque ele não respondia aos anseios da sociedade e ele criava uma série de problemas com os direitos, principalmente dos professores e dos alunos. Hoje nós temos uma revisão desse ensino médio que está tramitando no Congresso Nacional, após uma série de audiências públicas, de escutas, que foram feitas à sociedade, e eu não sei dizer para vocês se o que está tramitando é o que realmente a gente gostaria de ter. Mas num país deste tamanho também fica muito difícil a gente saber o que agrada a todos os estados, em todas as instâncias, né? E aí nós temos o Conselho Estadual de Educação, tínhamos o Conselho Nacional e o Conselho Estadual de Educação. Esse conselho também é normativo, nós baixamos normas, nós
damos consultas, fazemos consultas aos usuários, respondemos consultas aos usuários. Nós somos deliberativos em determinadas situações e temos também a função de assessorar as secretarias de educação, seja do Estado, seja dos municípios. E o Conselho Estadual de Educação, ele tem uma característica diferente de outros conselhos, porque ele tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária. O orçamento é deste tamanho, né? O Luiz Eduardo sabe disso, porque foi secretário de Educação e conhece. O nosso conselho ele era vinculado à Secretaria de Educação, e no governo Lúcio Alcântara a gente conseguiu fazer essa desvinculação, dar ao conselho autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Depois ele voltou novamente para a tutela, não mais da Secretaria de Educação, mas da Casa Civil, e hoje ele é novamente uma Secretaria de Estado com essas autonomias. No Brasil, de uma maneira geral, os conselhos estaduais não têm autonomia, eles são vinculados realmente à Secretaria de Educação. E no caso dos conselhos municipais, a coisa fica um pouco mais grave, porque muitas vezes o próprio secretário de Educação é o presidente do conselho. Então, fica muito difícil você normatizar e executar dentro das normas quando os interesses do secretário são muitas vezes diferentes dos interesses de um presidente de conselho. Cadê? É porque agora eu estou vendo aqui, né? Bom, o conselho exerce atribuições do poder público estadual, né? Ele assessora em matérias educacionais todo o sistema de ensino estadual. E o que é o sistema de ensino estadual? Quem compõe esse sistema de ensino estadual? As escolas estaduais, as universidades estaduais, as escolas municipais que não têm sistema próprio. Hoje, no Ceará, nós só temos 73 conselhos municipais, e as escolas privadas, da educação infantil até o ensino médio. Esse é o grande sistema do estado do Ceará. Hoje nós temos em torno de 10.000 e tantos cursos para normatizar, né? As escolas de governo fazem parte do sistema de ensino do Ceará, porque elas, embora não tenham todas as características de uma instituição de ensino superior, elas são consideradas, sim, uma escola superior, porque a elas é atribuído o papel de ofertar cursos de especialização lato sensu. E quais são as atribuições do nosso conselho, né? Como Conselho Nacional, nós somos normativos, fazemos normativas para todas as instituições de ensino desse sistema que eu acabei de mostrar para vocês. Eu preferia ler aqui, ó, que é maior. Aqui é meio complicado, para quem vai fazer 80 anos, é meio complicado. Então, assim, nós temos uma função normativa dos cursos e instituições, tanto de educação superior, quanto dos estabelecimentos que eu já coloquei para vocês. Essa função normativa a gente autoriza, reconhece, credencia, supervisiona e avalia essas instituições. A função de supervisão, ela hoje é muito prejudicada, porque nós não temos uma equipe de campo. A gente atua nas escolas muito por denúncias, o que é muito ruim, né? A gente vai à escola porque alguém denunciou que aconteceu alguma coisa que não estava muito correto. Na verdade, o que a gente devia estar é permanentemente visitando as escolas, acompanhando, colaborando, contribuindo, e não indo no momento de uma denúncia que vai virar uma penalidade. Isso realmente não é uma coisa muito interessante. Mas é assim que tem acontecido, né? E a parte da avaliação, ela realmente existe, porque todos os nossos cursos, para serem autorizados ou reconhecidos, todas as nossas instituições, para serem credenciadas, elas passam por um processo avaliativo de um especialista da área. Se eu vou fazer uma análise de um curso da Escola do Tribunal de Contas, por exemplo, eu vou chamar uma pessoa para avaliar, uma pessoa que seja dessa área, né? Então, a avaliação realmente ela acontece. Qual é a nossa finalidade, né? A grande nossa finalidade, normatizar a área educacional, interpretar a legislação de ensino, que não é muito fácil. Todo
dia sai norma nova, todo dia sai legislação nova, todo dia se revoga norma, todo dia se estabelece norma. Então, acompanhar isso não é uma coisa simples. Mas depois da palavra do professor Vasco, também não será difícil. É só perguntar que ele responde, né? E eu fico me perguntando, estava perguntando para a Heloísa, para que é mesmo que a gente vai aprender a fazer processo de credenciamento junto ao MEC? Pede a inteligência artificial, que ele monta o projeto todinho para nós, né? Não vamos precisar ter esse trabalho. E aí eu deixei em destaque essa questão da aplicação das sanções, que é uma finalidade do Conselho, isso está em lei, porque muitas vezes a escola, ela ultrapassa seus limites. Nós temos casos de escolas que vendem, a palavra é essa mesmo, vendem diplomas, vendem certificados de EJA, vendem diplomas de cursos técnicos, e aí você tem que aplicar sanções, e geralmente essas sanções são: descredencia a instituição, penaliza o diretor, tira dele o direito de ser diretor, ou por um determinado tempo, ou por um tempo maior, né? Mas a gente aplica sanções. A gente aprecia o Plano Estadual de Educação, que não deveria apreciar, a gente deveria acompanhar a execução das metas, mas o que cabe ao Conselho é apenas apreciar o documento antes dele ser encaminhado à Assembleia, e a gente exerce as atribuições constitucionais e legais que estão previstas em lei. E aí eu chamo a atenção que a norma, no meu entendimento, eu tive muita dificuldade, eu queria dizer para vocês que eu tive muita dificuldade. Eu trabalhei mais de 40 anos na Secretaria de Educação, me aposentei em 96, nunca deixei de trabalhar de lá para cá, e eu tive muita dificuldade quando eu fui convidada pelo governador Lúcio para ir para o Conselho, porque eu sempre achei que o Conselho era uma coisa assim, meio que... Eu até usei essa palavra para ele: doutor do seu avô, não, aquilo é um lugar mofado, antigo, não sai do canto, uma coisa pesada. Mas eu aprendi que não é isso. A norma, ela está muito além da legalidade. É a norma que permite que você, que possibilita, não é nem que permite, mas que possibilita que você trabalhe bem, que você trabalhe com seriedade, que você atenda aos interesses da sociedade. A norma está ali como alguma coisa que lhe resguarda para que você faça seu trabalho corretamente, da forma como tanto a legislação determina, como que a sociedade necessita e exige, né? Então, eu queria que vocês entendessem que, por mais difícil e de mais chato, né, que fosse montar um processo para encaminhar para o MEC, ele está além daquela chatice, porque ele vai prestar um serviço à sociedade, e esse serviço deverá ser feito com a qualidade que a sociedade merece. E eu vou beber água. E aí vamos chegar nas escolas de governo. A escola de governo, ela nasce na Constituição, né? É a Constituição que diz que a União, os estados, eles poderão manter escolas de governo, e que essas escolas de governo, elas são feitas para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos. E essa formação e esse aperfeiçoamento vai dar ao servidor público o quê? A condição de crescer na carreira. Então, a escola de governo, ela tem um papel fundamental de aperfeiçoar, de formar, né? Mas também de possibilitar que esse servidor público ele cresça na sua carreira profissional. E esses aspectos legais da Constituição, eles estão lá no artigo 38 da Constituição Federal. E quais são as normas que regem as escolas de governo, né? Nós vamos começar a pontuar agora a minha encomenda, né, que foi preparar esse processo. Então, assim, eu fiz uma seleção de algumas normas que a gente vai discutir aqui, porque, na verdade, é uma quantidade de norma grande demais, e que, ao montar o processo, vocês vão verificando que normas vão tendo necessidade delas. Mas aqui eu trouxe algumas normas que, de fato, orientam já de saída o processo, certo?
Bom, a primeira é a Resolução 1 de 2007 do Conselho Nacional de Educação. Daqui para frente, a gente só vai falar de Conselho Nacional, porque o Conselho Estadual não tem a prerrogativa de credenciar escolas para educação à distância, e é o interesse desse grupo, né? Então, essa resolução, ela já traz o seguinte, que nenhum curso de lato sensu pode ser oferecido sem estar credenciado pelo MEC. Então, é a condição número 1 para que o curso seja ofertado à sociedade, é que a escola esteja credenciada pelo MEC. E, se credenciada, aí depende autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Os cursos, a gente aqui no Conselho Estadual, a gente até, ao credenciar a escola ou ao recredenciar a escola, a gente pede que encaminhe junto um curso. Mas não é bem para autorização, a gente autoriza, avalia, mas a gente poderia ofertar esse curso sem nenhuma autorização, considerando que a escola já foi credenciada para dar esse curso, certo? E aí tem um detalhe nesse artigo, desse parágrafo 4º, que é importante, que elas são credenciadas e elas só podem ofertar curso exclusivamente na sua área de atuação. Então, aqui no Ceará, por exemplo, nós temos uma escola de saúde pública. Ela só pode dar curso de especialização na área de saúde. Nós temos a escola Plástico, que só pode dar curso de especialização na área de governança, de tribunais, etc. É exclusivo. Por que que é exclusivo? Isso tem um motivo. Porque, como ela é própria para os funcionários públicos, são funcionários públicos que vão crescer na sua carreira, a especialização tem que ser na área que eles trabalham, e não em outra área qualquer. Assim, também, o artigo 2º dessa mesma resolução de 2007, eles colocam que todo credenciamento, antes de ser concedido, a instituição é avaliada, e é avaliada por um especialista. Aqui no Ceará, como no Ministério da Educação, existe um banco de avaliadores, né? Nós temos o registro, isso não é uma seleção, eles se cadastram e a gente avalia o currículo e encaminha esse avaliador para fazer a avaliação. A escola, antes de ser credenciada, ela fica sujeita a um processo avaliativo por um especialista da área. E a Resolução 1, ela também destaca a questão dos professores. Por quê? Qual é a alma de uma escola, né? A alma de uma escola é professor e aluno. Todo o resto é acessório. Ela existe porque existe professor. Ela existe porque existe aluno. Isso é uma escola, esteja onde estiver. Teve professor, teve aluno, é uma escola. E aí a Resolução 1 de 2007, ela exige que 50% desse corpo de professores tenha mestrado e doutorado. Por quê? Porque é uma escola que está fazendo especialização, não é uma escola de graduação, ela já está no nível de pós-graduação. Então, eles teriam que ter, necessariamente, 50% de doutores e mestres. Aqui na escola nós não temos esse problema, e nenhuma outra escola também do governo, assim como não temos nas nossas universidades estaduais. Esse percentual é bem maior do que 50%. Muitas pessoas dizem que a EAD é uma metodologia. Não, não é. A EAD é uma modalidade de ensino e ela se organiza, sim, com metodologias, ela se organiza na gestão e na avaliação. O papel da avaliação na EAD, assim como no curso presencial, ele é fundamental. Por quê? Porque é a partir da avaliação que você redireciona todo o seu trabalho educativo. Então, esse é o tripé que sustenta a modalidade educativa da EAD. E aí, a EAD, ela se concretiza, né? Ela se articula e ela se efetiva no ambiente virtual multimídia. Mas ela dispensa dos momentos presenciais? Não, ela não dispensa os momentos presenciais, porque eles são fundamentais, inclusive, no trabalho da EAD. Ela tem que ter infraestrutura,
ela tem que ter laboratórios, base tecnológica, pessoal qualificado, entre o corpo docente, tutores, professores, coordenadores e gestores. E sempre com a política de acesso, acompanhamento e avaliação. Também não adianta a gente fazer a avaliação se a gente não acompanhou, porque a avaliação, ela exige que se tenha tido um processo de acompanhamento. E ainda como modalidade de ensino, né, ela enseja uma articulação efetiva de interação da presencialidade com a virtualidade. Nós vamos ver daqui a pouco que existem algumas ações pedagógicas no ensino à distância que necessariamente precisam ser feitas presencialmente. Todo mundo já sabe, é óbvio, né? Todos nós já sabemos que um curso de especialização ele tem uma carga horária mínima de 360 horas e que nessas 360 horas não estão atividades pessoais, individuais, colaborativas, nem elaboração de monografia. É a atividade letiva entre professor e estudante. Mais uma vez, agora já estamos ainda a resolução 1. Mais uma vez, ela traz no artigo 6º e evidencia que para você funcionar como escola, como instituição escolar, e para você ofertar cursos de educação à distância, você tem que estar credenciado pela União. A Escola Plácido Castelo é credenciada pelo Conselho Estadual de Educação, mas ela não pode ofertar curso à distância sem antes submeter esse processo ao Ministério da Educação, que é quem tem a prerrogativa legal de credenciar para essa modalidade de ensino. E aí, o que eu acabei de dizer, embora à distância existem algumas ações pedagógicas que são presenciais e que você não pode deixar de realizá-las, né? E aí estão elas. As provas, você não pode fazer prova à distância. Você pode até fazer algum tipo de avaliação à distância, algum tipo de consulta à distância para o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, mas as provas são presenciais. A defesa da monografia é presencial e individual, né, que é a monografia como conclusão de trabalho de curso. Além disso, nós temos todas as atividades de laboratórios, que também são presenciais. Nós temos as atividades de estágio, que também são presenciais. E aí surge a resolução 5, ela já? Ainda não, né? A resolução 5 de 2008. Porque a resolução 1 de 2007, ela dizia o seguinte: as instituições serão credenciadas no seu endereço próprio, ou seja, nada podia sair daquele lugar para onde ela foi credenciada. Ela era fixa naquele lugar, certo? A resolução 5, ela traz uma abertura, ela já é de 2008, e traz uma abertura já respondendo ao clamor de quem faz escola, de quem faz instituição pública e privada, no caso. Ela estabelece já para o credenciamento especial. E o que ela chama de credenciamento especial? É exatamente o credenciamento para atividades à distância, certo? Ela recebe um credenciamento especial para oferta de curso de pós-graduação, de especialização, aperfeiçoamento não entra nessa resolução. E aí, sim, presencial e à distância, que é o que nos interessa nesse momento. A resolução 5 já nos diz o seguinte: ela é credenciada para a sede, mas ela é também credenciada para os demais endereços que o processo indicar, certo? Então, ela já não fica fixa em um determinado lugar. Ela tem a condição de sair do seu lugar, da sua sede, para ofertar cursos em outros lugares, certo? O que é educação à distância? Agora já o decreto, porque nós temos as duas resoluções, a 1 de 2007, a 5 de 2008,
Mas nós temos um decreto que regulamenta, inclusive, a lei, né? E depois nós vamos ter uma portaria normativa do MEC que também nos dá orientações para a organização desses processos, né? Então, aqui, o decreto considera educação à distância a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem que ocorre com utilização de tecnologias de informação. Então, ele já abre para a gente realmente poder fazer um ensino virtualizado, no caso, né? Mas não abre mão do pessoal qualificado. Veja que, mesmo no presencial e no curso à distância, a qualificação do pessoal, e aí entenda-se pessoal, professores, tutores, gestores, coordenadores, ele não abre mão desse pessoal qualificado. Define-se políticas de acesso, define-se políticas de acompanhamento. Mais ainda do que no curso presencial, o curso à distância exige acompanhamento, exige avaliação, porque você não está no lugar olhando, verificando todos os dias. Então, é preciso que se tenha mecanismos de acompanhamento desse trabalho, né? Ainda o decreto, ele cria e organiza o desenvolvimento de curso à distância, observando toda a legislação em vigor. O que é interessante da Resolução 5 de 2008 é que ela não revoga a 1 de 2007. Então, para preparar o processo para encaminhar o MEC, a gente tem que ter essas duas resoluções como norte. A 1 de 2007, que não falava de educação à distância, e a 5 de 2008, que não revogou a primeira, incorpora tudo que a 1 de 2007 disse e agregou a ela a possibilidade da educação à distância. E reafirma a necessidade das atividades presenciais. Quais são essas atividades presenciais? Mais uma vez se coloca a tutoria, as avaliações, os estágios, as práticas profissionais, as práticas em laboratório, todas essas práticas, todas essas ações pedagógicas, melhor dizendo, elas são presenciais, elas não são à distância. E aí elas podem ser realizadas naquele endereço ou em qualquer outro lugar, desde que esteja credenciada para isso, e aí nós vamos falar dos polos, porque o curso de educação à distância, ela abre vários polos em vários lugares. O que é o polo, né? O polo é uma unidade acadêmica, assim como a sede é uma unidade acadêmica. Só que ele é descentralizado da instituição, sede, mas ele tem que ter todas as condições de funcionamento que teria na sede. Em algumas situações, nós temos polos, a Heloísa está aqui, sabe disso mais do que eu, nós temos polos que não têm as condições da oferta qualificada de um curso à distância, de apoiar um curso à distância. No entanto, nós sabemos também que, em alguns lugares, aquele lugar que não é adequado é o melhor que o município tem. Então, às vezes, você não se livra daquela coisa meio improvisada, porque o município não tem condição de oferecer nada melhor do que a isso. Se você não utiliza aquele espaço como polo, aí você prejudica uma série de pessoas que poderiam estar fazendo um curso à distância, porque você não tem o apoio de um polo presencial. Por isso que eu digo que a norma, ela está muito além da legalidade. O que é legal me exige que o polo seja desse modelo, mas o que é real não me permite fazer aquilo que a norma me exige. Então, a gente tem que ser inteligente, tem que ser sensível, que a inteligência artificial não tem sensibilidade. Fiquei muito impressionada, viu, com a inteligência artificial. Não tem a sensibilidade, mas nós temos a sensibilidade e a crítica, que ela também não tem, e aí a gente vai ajustando o que é legal ao que é possível. Isso que eu acabei de dizer está aí no parágrafo 1º desse artigo 5º, né? Que eles têm que ter a mesma infraestrutura tecnológica, de pessoal, de condições, etc., para funcionamento que tem a sede. E nem sempre isso é possível. Ou a gente abre mão disso em algumas situações, ou a gente impede de fazer a oferta que a sociedade exige e precisa.
O que compete ao Ministério da Educação? E isso está lá no decreto, né? 9.057, que é um decreto bem recente, ele já é de 2017, e a portaria, se eu não me engano, já é de 2018. Compete ao Ministério em articulação. Veja, mais uma vez aparece a questão da articulação, da colaboração, o espírito democrático que a LDB nos traz e que a própria Constituição nos traz, né? Ele em colaboração e articulação com os órgãos e as entidades que estão a ele vinculados. Cabe ao Ministério o credenciamento e o recredenciamento da instituição. Por que isso? Porque o credenciamento ele é dado por um tempo limitado. Ele é dado, vamos dizer, por 5 anos. A depender das condições de oferta da instituição, do resultado do processo avaliativo, a instituição pode receber 5, 6 anos de credenciamento. Ao final desse tempo, ela passa por novo processo de credenciamento, porque as condições já devem ter se alterado, as necessidades também já mudaram, então ela passa por um novo processo de credenciamento. E também, dentro desse espírito democrático, aparece o regime de parceria. A instituição pode, sim, fazer parceria com outras instituições para a oferta dos seus cursos. Essa parceria ela tem algumas limitações que nós vamos ver já já, mas ela é importante. Por exemplo, a Escola de Governo Plácido Castelo pode dar um curso de mestrado? Pode não. Ela não está credenciada para isso, por quê? Porque ela não é uma universidade, ela não tem esse papel. Mas ela pode fazer um convênio com uma universidade, me parece que isso até já ocorreu, e pode ofertar cursos de mestrado, sim. Quem vai diplomar, quem vai certificar esses mestrados, não é a escola, mas a universidade que ofertou. Mas houve uma parceria entre a escola e uma universidade para a oferta de um curso de mestrado ou de doutorado, certo? Isso é possível acontecer e geralmente acontece, muitas vezes acontece. Algumas questões a instituição parceira não pode assumir, certo? Vamos voltar agora para a especialização, não mais mestrado, porque é um grau que está além do nosso alcance como escola de governo. Mas como instituição que oferta curso de especialização, ela faz uma parceria com a prefeitura, por exemplo, para instalar um polo. Essa prefeitura não pode praticar os atos acadêmicos. Toda a responsabilidade da vida acadêmica dos alunos continua sendo da instituição credenciada. Também não pode assumir a responsabilidade pelo corpo docente, nem pelos tutores, nem pelo material didático e nem pela a expedição de titulações, né, que são os certificados. E aí eu abriria aqui um parêntese para falar de material didático. No curso à distância, o material didático é talvez um dos pilares importantíssimos, assim como é corpo docente, porque é nele que o aluno vai se guiar. Esse material didático, ele não pode estar dissociado à forma e o conteúdo. Ele tem que ser atrativo, ele tem que ser bonito, ele tem que ser leve, e ele tem que ter conteúdo, o conteúdo que você quer passar. Então, o material didático, eu faço esse parêntese, só para chamar a atenção, que quando vocês forem organizar os processos de credenciamento e forem organizar os cursos, lembrar da importância que tem a elaboração desses materiais didáticos. O que é o corpo docente de uma escola, né? No caso de uma escola à distância? Esse profissional, ele atua não só como professor, aquele que dá aula, ele atua como produtor de materiais, né? Ele atua como coordenador, ele atua como professor, ele atua como tutor e ele pode exercer outras funções pedagógicas. Esse é o corpo docente. Dentro dele cabe professor, tutor, coordenador e gestor. E a esse professor é dado, além do dever de assumir e ministrar aulas, a produção dos materiais didáticos, né? É uma atribuição também desse corpo docente.
Eles trabalham na formulação dos projetos, dos processos, das aulas, né? Na definição dos conteúdos e nas mídias também, porque, sendo um curso à distância, a questão da mídia é tão importante quanto a presencialidade. Cabe a esse corpo docente também selecionar todo o material de apoio. O aluno precisa desse material de apoio, né? Muitas vezes ele não tem isso em casa, ele não tem isso com facilidade. Então, nos polos, eles precisam ter materiais que dê a ele a contribuição necessária para que ele possa desenvolver as aprendizagens que ele precisa. E os tutores, né? A gente nunca dá muito valor aos tutores, mas os tutores são fundamentais, porque é ele que está próximo ao aluno, ele é que está lá no laboratório, ele que conduz o estágio com o aluno, ele que tira dúvidas, é ele que faz essa vinculação presencial. É o tutor quem faz isso, né? E todos eles, professores, tutores, gestores, todos eles devem ter formação específica e qualificada, porque sem isso a gente não terá um trabalho de qualidade. Eu sempre volto para a qualidade, porque eu acho que escola só tem sentido se ela produzir ensino e produzir aprendizagem. Se não fizer isso, não é escola. A minha escola é maravilhosa porque ela reprovou 80%. Não, ela é péssima, né? Ela é péssima. Por quê? Porque ela não ensinou e o aluno não aprendeu. E também não se pode falar de ensino dissociado de aprendizagem, assim como não se fala de aprendizagem dissociada de ensino. Então, isso é uma coisa que caminha junto, né? É um casamento que não se desfaz. Os tutores, eles participam de todos os momentos presenciais, obrigatórios, eu não vou me estender sobre isso, porque eu já falei. E o gestor, né, que é o gestor pedagógico, que a ele cabe coordenar toda essa ação docente do professor, do tutor, com os alunos, né? Aqui, como são pessoas já, servidores públicos, autônomos, etc., a gente nem coloca a família no meio. Mas, em outras situações, cabe a esse coordenador também atuar junto à família, porque a educação à distância ela não só está para o ensino superior, ela está lá na educação básica, tanto no ensino médio, quanto na educação de jovens e adultos. E, nesses casos, a gente precisa do contato familiar. Como é que a gente procede? Já que a gente não vai pedir a inteligência artificial para fazer, como é que a gente procede para solicitar ao MEC os nossos credenciamentos, ainda de acordo com esse decreto 957, né? Eles poderão ter atividades presenciais realocadas em locais distintos, já foi dito. Ele precisa da criação de um polo de educação que tenha competência, que esteja vinculada a uma unidade credenciada, e tudo isso se encaminha para o Ministério da Educação para que ele possa autorizar. Além disso, né, eles devem informar, a instituição deve informar ao Ministério da Educação toda a criação de polo. Eu credenciei aqui a minha escola e credenciei com 10 polos, certo? Foi credenciada, tudo bem, começou a funcionar. Mas, no caminho, eu abri outros polos. Eu preciso abrir mais polos, porque eu tenho mais alunos, eu preciso de oferta em outros locais. Então, eu comunico ao MEC sempre a criação dos polos e todas as alterações de endereço. Mesmo credenciada, você não pode mudar de endereço sem comunicar isso ao MEC, porque o MEC faz um controle, né? Ele acompanha, ele avalia, ele visita os polos regularmente. E, mais uma vez, eu chamo a atenção, não adianta credenciar a Escola Plácido Castelo, que tem uma sede maravilhosa, todas as condições de funcionamento, se os polos não acompanham essas condições. Ela pode não acompanhar com todo aquele conforto, em alguns momentos até, sei lá, desnecessários, né, vamos chamar assim, mas ela tem que ter as condições físicas e pedagógicas, a mesma que tem na sede. O polo
salvos aqueles casos que eu acabei de dizer, que em alguns locais você não encontra essa condição, embora a prefeitura ou o órgão com quem você está fazendo parceria lhe dê o melhor prédio que tem, mas aquele prédio ainda é muito incipiente, não tem as condições, vocês sabem disso melhor do que eu, que conhece o interior desse Brasil aí afora, porque a escola, à distância, ela vai atuar muito no interior, né? E qualquer que seja o interior, aonde tiver uma demanda, aonde tiver uma necessidade, aonde tiver aquele servidor público que precise dessa especialização. Então, vocês, a primeira coisa que tem que fazer na montagem do processo é encaminhar ao Ministério da Educação esse pedido de credenciamento para uma escola à distância, né? E eles serão submetidos à avaliação, como já foi dito, essa avaliação é in loco, ele vem na sede da instituição e também visita todos os polos, e ele vai verificar a existência da adequação da metodologia, da infraestrutura, da tecnologia e do pessoal para que ele seja credenciado ou não. Então, o Ministério ele é rigoroso nessas questões e precisa ser, porque senão ele perde a condição de acompanhar e de controlar o que está acontecendo pelo Brasil afora, né? E vocês têm que colocar tudo isso no projeto pedagógico do curso e no PDI, que é o projeto de desenvolvimento, e do PPI, que é o projeto institucional. São documentos que precisam estar prontos para serem encaminhados junto com a solicitação ao MEC. E aí já vamos à portaria, né? Estou terminando. É a portaria 11, que é de 2017, ela já estabelece com mais, como é que eu digo, mais claramente, mais operacionalmente, como as coisas vão acontecer, né? Mais uma vez, ela coloca que ela precisa ser credenciada pelo MEC, com base naquele decreto que nós vimos, com base na Lei 9394, né? E o credenciamento permitirá a oferta de cursos lato sensu em nível de especialização e não mais do que isso, certo? E aí outras coisas que a portaria também estabelece, parece que meu tempo está acabando, eu vou passar isso aqui e já vou, mais uma vez, eu já disse isso, que vocês têm que manter atualizadas as informações, sempre, mesmo já credenciados, sempre tem que manter atualizadas as informações junto ao MEC. Uma vez credenciado, vocês têm até 60 dias para comunicar ao MEC o primeiro curso que vão ofertar. Esse curso já foi encaminhado naquele projeto pedagógico, certo? Todos serão submetidos à avaliação. Ainda a portaria número 11, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Acho que não. Só para relembrar que depende de credenciamento específico do Ministério. E aqui, deixe-me ver, solicitar o MEC, já foi dito, serão submetidos à avaliação, já foi dito, a criação de polo já foi dito. Eu acho que está voltando. Eu estou voltando, cara. Em vez de ir para frente, eu estou indo para trás. Pronto, deixe-me ver. Bom, que documentos legais vocês precisam considerar no momento da montagem desse processo, né? A LDB, é impossível não usar a LDB, o decreto 5.800, que dispõe sobre a Universidade Aberta do Brasil. Por quê? Porque é a Universidade Aberta do Brasil o programa que o filiado, né, que o Brasil se filiou para executar. As resoluções do Conselho Nacional de Educação, a 1, que nós já vimos, que de 2007, né, que estabelece as normas para o funcionamento dos cursos de graduação em nível de especialização. A resolução 5, que nós acabamos de ver, que ampliou
as possibilidades da Resolução 1 de 7, que aqui ela abre para a educação à distância, né? A Resolução 1 de 2016, que estabelece as diretrizes e normas para ofertas de cursos de educação superior à distância, além daquilo que a gente já viu. O decreto que a gente já viu também, que é o 9.057, e essa portaria normativa, que também nós acabamos de ver. E aí, assim, quais são os documentos necessários para mandar para o MEC? Vocês vão mandar os modelos tecnológicos de digitais, materializados, virtual, multimídia, toda a infraestrutura física de que vocês dispõem, tanto da sede quanto dos polos, a abrangência das atividades, a extensão e a pesquisa, não só ensino, lembrando que é uma instituição de ensino superior, então teria que ter o tripé ensino, pesquisa e extensão, os relatórios institucionais e relatórios de autoavaliação, demonstração de responsabilidade social e comprometimento com o desenvolvimento regional. Isso tudo compõe o processo que vai para o MEC. O PDI, o PPI, o projeto de curso, caracterizar o que é essa instituição escolar, o que é esse curso, qual é a estrutura curricular desse curso, que perfil educacional tem os profissionais e qual é o perfil do egresso. É isso aí. Se eu fosse vocês, eu pedia a inteligência artificial, que é muito mais simples, viu, para montar esse processo. Gente, é isso. Era o que eu podia trazer para vocês, mas me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que precisar, ok? Agradecemos à professora Guaraciara Leal e convidamos o senhor Luiz Eduardo Menezes, diretor-geral do Instituto Plácido Castelo, para entregar o certificado e a lembrança do encontro para a professora. Uma salva de palmas para a nossa palestrante e esse registro fotográfico também. Obrigada, professora.